boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Vamos estar aqui um pouco a conversar sobre este tema que foi apresentado, sobre as aprendizagens essenciais, numa perspectiva de vos pôr a par daquilo que tem sido os desenvolvimentos dos últimos contactos que temos feito com o Ministério da Educação e aquilo que tem sido também a nossa ação, mas essencialmente numa perspectiva de partilhar e esclarecer aquilo que é o entendimento e aquilo que é a perspectiva relativamente a este assunto, que é um assunto que se tem vindo a prolongar no tempo. Tudo isto já, como irão perceber a seguir, já tem um tempo demasiado longo para ter o seu esclarecimento. Recordar que isto foi uma das coisas que também resultou das moções e daquilo que foi as conclusões do nosso último congresso, portanto, a clarificação daquilo que são da referência curricular de educação física portanto, vamos estar aqui cerca de 1h30, até cerca das 18 horas, com basicamente esta primeira parte de recepção, depois apresentarmos um bocadinho de toda a sequência que tem ocupado este tempo e as demais que têm sido feitas relativamente à clarificação das aprendizagens essenciais. Depois, um pouco, uma conversa sobre aquilo que estão nos documentos que nós temos desenvolvido e que temos entregado à tutela sobre este assunto. E depois, na parte final, caso exista tempo e caso desejem, um pequeno tempo de conversa, de partilha, que possam colocar alguma questão. E nós somos, é sempre bom e é salutar perceber que para este encontro estão 600 inscritos. Não acredito que exista uma mobilização assim em muitos outros grupos disciplinares portanto, estando muita gente, aquilo que iremos pedir mais à frente também, mas fica já o pedido de quem quiser colocar alguma questão que o faça de uma forma curta, objetiva e referente a este tema que estamos a trabalhar, a tratar, porque na nossa perspectiva outros momentos irão acontecer onde iremos partilhar ideias sobre isto. Em nome da SPEF, o Avelino também já vem em nome do CLAPEF dar as boas-vindas, mas em nome da SPEF, as boas-vindas a todos. Avelino? Ok, boa tarde a todos. Meu nome é Avelino Azevedo, sou professor de Educação Física e neste momento estou aqui com vocês enquanto presidente do CNAPEF. O CNAPEF, como vocês sabem, é o Conselho Nacional das Associações Profissionais de Educação Física e Desporto. É uma organização com mais de 35 anos, representativa das APEFs, que são as associações regionais de cada distrito de Portugal, e que tem como objetivo principal representar e reforçar o papel não só dos cerca de 8.000 professores de educação física que existem no nosso país, como também dos profissionais do desporto na nossa sociedade portuguesa. Aliás, eu estou-vos a falar desde Viseu, Cidade Europeia do Desporto 2024, onde o CNAPEF neste momento está a promover um conjunto de atividades na Semana Europeia do Desporto, um conjunto de eventos e atividades nacionais e internacionais que visam promover exatamente a educação física através do desporto, e tenho de certeza que nas próximas sexta-feira, o Dia Europeu do Desporto da Escola, onde os colegas todos que estão aqui presentes muito provavelmente terão atividades nas suas escolas, nas escolas a decorrer, e no sábado, o Dia Europeu do Professor de Educação Física, iremos promover o papel do profissional de educação física enquanto uma disciplina que visa, naturalmente, nós sabemos, o desenvolvimento das habilidades motoras, da condição física, do bem psicológico e emocional, isto para não falar das questões relacionadas com a ética e aquilo que acabei há pouco de falar da inclusão, do desporto, promovendo os hábitos de vida saudáveis que nós sabemos que é um dos objetivos dos Programas Nacionais de Educação Física. Dito isto, e para focarmos nesta iniciativa, onde nós pretendemos realmente partilhar alguns dados, algumas questões e ouvir-vos algumas sugestões sobre este processo, porque queremos, exatamente como fizemos na altura das aprendizagens essenciais, partilhar, ouvir, para tomarmos posições mais consubstanciadas. De um processo que vocês sabem começou em 2016 com o convite para nós entrarmos na equipa, juntamente com a SPEF, para integrar a equipa do projeto das aprendizagens essenciais, e que terminou, está a terminar, ou que terminou com o despacho 6.605, o famoso despacho 6.605 de 2021,
que nos causa naturalmente, tem vindo a causar alguns desafios que nós queremos partilhar convosco e afirmar algumas ideias-chave. E é exatamente para essa afirmação, através das iniciativas que nós temos que tomar, sejam elas individuais ou coletivas. Nós no próximo domingo temos as jornadas de trabalho do CNAPEF, onde as APEFs de todo o país, que representam os profissionais de cada área, vão reunir também, debruçar-se sobre esta questão, mas é importante também irmos já à fonte, à origem e abrirmos este diálogo e esta partilha de perspectivas, posições, no sentido de valorizar esta área disciplinar. Dito isto, Nuno, passo a palavra para ti para entrarmos propriamente no esquema, porque de introdução já chega. Obrigado. Obrigado. Nuno, presumo que seja No eu. No Fialho, sim, sim. Ok. Vamos a isto então. Ok. Boa tarde a todos. Eu gostaria de dar também as boas-vindas a todos. Eu não tenho a capacidade destes meus colegas de falar sem ter uma apresentação à frente, portanto já pus isto aqui à frente como bengala, digamos assim. Portanto, vou usar aqui uns slides para, no fundo, para expor aqui um conjunto de ideias. Portanto, esta iniciativa tem este programa que o Nuno já abordou. Há aqui um conjunto de ideias-chave que será importante que todos nós possamos refletir sobre elas e possamos sair daqui com um entendimento transversal das mesmas. E essas ideias são as seguintes. Primeira, que as aprendizagens essenciais não deverão, de maneira nenhuma, ser confundidas com o currículo de Educação Física, devem ser entendidas como parte essencial do currículo de Educação Física de uma escola, de um grupamento de escolas, que os professores de Educação Física, organizados nos seus grupos disciplinares, nos seus departamentos curriculares, deverão assegurar equidade no acesso ao currículo através de uma gestão flexível, contextualizada e adaptada. Também que os processos de avaliação deverão ajudar de forma efetiva na melhoria das aprendizagens conseguidas pelos alunos e não focar somente no processo de classificação dos mesmos. E, por fim, a urgência de tomar medidas, quer individuais, quer coletivas, que reforcem o valor do currículo de Educação Física e que tenham consequências positivas na percepção que a sociedade dá a esta área disciplinar. Julgo que no final desta conversa, se tudo correr bem, estaremos de alguma maneira comprometidos com esta urgência em tomar medidas e também de alguma maneira estaremos mais esclarecidos e melhor entendidos sobre estas questões, estas ideias-chave que aqui nos propomos a discutir com a apresentação e discussão deste documento. Tal como o Avelino já indicou, este projeto começou em 2016. Em 2018 surgiram as primeiras aprendizagens essenciais homologadas, primeiro do ensino básico, depois do ensino secundário, e depois mais tarde as aprendizagens essenciais relativamente aos cursos profissionais. O CNAPEF e o SPEF foram fundamentais na identificação destas aprendizagens essenciais. Tivemos ao longo deste processo sempre a trabalhar com a tutela. Isto era um projeto que, para além da identificação do currículo, tinha também questões relacionadas com didática, questões relacionadas com a avaliação das aprendizagens dos alunos, mas a participação ficou somente nesta questão da identificação das aprendizagens essenciais. Não por nossa iniciativa ou por nós não queremos trabalhar com a tutela, foi porque simplesmente deixou de haver esses convites para trabalhar com eles. Em 2021 surge este despacho 6605, que de alguma maneira veio a criar aqui um conjunto de questões e dúvidas sobre a forma como esta referência curricular deverá, na nossa perspectiva, ser utilizada para o trabalho da educação física com os alunos.
Portanto, em 2016, 2017, 2018, fizemos várias vezes esta pergunta a vários interlocutores da tutela, desde responsáveis da DGE, secretário de Estado, fizemos várias vezes esta pergunta. Este projeto é para fazer um novo currículo, uma revisão curricular, um aperfeiçoamento do currículo, e a resposta foi sempre a mesma. Não, é para olhar para aquilo que existe e definir aquilo que é essencial em cada ano de escolaridade. São as competências que os alunos não podem deixar de ter. E isto faz sentido, no sentido de, passa pelo NASM, no sentido de termos desde a Vila Real de Santo António, uma referência comum com que as escolas pudessem trabalhar e adaptar o seu processo de gestão do currículo, tendo em conta este chapéu. Faria sentido, faz sentido ainda, e foi por causa disso que nós aceitámos colaborar com a tutela. No entanto, em 2021 fomos surpreendidos por este despacho. Começaram a surgir questões se as aprendizagens essenciais passam a ser o currículo de Educação Física, se não passam a ser o currículo de Educação Física, o que é feito das orientações metodológicas, desaparecem, mantêm-se, orientações metodológicas relacionadas com gestão do currículo, com planeamento, com avaliação, com sucesso, com gestão de espaço e equipamentos, o que é feito disto? Para onde é que isto vai? Pode ser utilizado, não pode ser utilizado, deve ser utilizado? E depois, onde é que cabem as matérias alternativas? Matérias que fazem parte do currículo das escolas há 20 anos, talvez ou mais. O que é feito dessas matérias? Até os níveis avançados deixam de existir? Deixam de ser referência? O que é que fazemos com isto? Tendo em conta todas estas dúvidas, solicitámos, em primeiro lugar, esclarecimentos junto da Secretaria de Estado, junto da DGE. Também tivemos a trabalhar sobre isto logo nas primeiras jornadas de trabalho em 2021, voltámos a trabalhar sobre isto em 2022, no sentido de procurar soluções para este problema. Publicámos posições sem qualquer dúvida sobre qual é o papel destas aprendizagens essenciais no currículo de Educação Física. Fizemos um seminário também com uma participação muito boa, inclusivamente com a participação da tutela, onde, de alguma maneira, a porta ficou completamente aberta para a primeira necessidade de esclarecimento ficou completamente clara e houve ali a ideia de criar um documento para ajudar a esclarecer as dúvidas que este despacho criou nos professores de Educação Física e nas próprias escolas. O 12º Congresso voltou a abordar este problema. Houve inclusivamente um despacho de um ex-secretário de Estado para fazer um grupo de trabalho para resolver esta situação. Começámos a trabalhar, mas entretanto esse grupo de trabalho foi suspenso e este trabalho ficou em suspenso. E entretanto surge aqui um novo, bem disto tudo, surge aqui um novo governo. Portanto, grupo de trabalho suspenso, novo governo. Com este novo governo, um conjunto de desafios, um conjunto de dúvidas associadas à manutenção, modificação, alteração de documentos essenciais e de processos essenciais àquilo que a Educação Física também diz respeito. Coisas relacionadas com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, à indicação de que vai haver uma revisão das aprendizagens essenciais, um novo projeto de moda relacionado com as provas da frição, passam a estar no final do ciclo, em vez de estar no meio do ciclo. O que é que vai ser feito no modelo vigente de organização e desenvolvimento curricular? Temos aqui também, logo a partir de 2023, a alteração do cálculo da média de acesso ao ensino superior, em que a educação física passa a contar muito mais na média de acesso ao ensino superior. Que impacto é que isso teve até agora e que impacto é que potencialmente isso pode ter no currículo da educação física. Fala-se também de uma educação de um primeiro ciclo com 6 anos, em vez de ser somente 4 como está agora. Portanto, tudo isto são desafios atuais e questões que temos que lidar obrigatoriamente. Temos de estar preparados para lidar, nomeadamente com este novo governo que surgiu em 2024. E a nossa
a nossa maneira de encarar estes problemas e de perceber estes problemas e de agir perante estes problemas passa por valorizar o currículo da educação física. É sem dúvida um dos maiores ativos que temos. Mais e melhores aprendizagens significam, sem dúvida nenhuma, um maior contributo desta área disciplinar para aquilo que é a educação e formação das nossas crianças e jovens e para uma maior valorização social da educação física e do desporto. Portanto, a valorização do currículo da educação física, que surge desde o pré-escolar até ao 12º ano, passando pelos cursos de educação e formação, passando pelos cursos profissionais, este currículo tem que ser valorizado, deve ser valorizado. E uma forma de o fazer é promover entendimentos que concorram para uma valorização desta área disciplinar, nomeadamente promover entendimentos sobre a maneira como nós utilizamos o currículo para fazer o nosso trabalho com os alunos. E, no fundo, este trabalho e este documento que nós criámos e que partilhámos tem esta finalidade. Concorrer para que haja estes entendimentos, porque sem estes entendimentos dificilmente conseguiremos trabalhar em equipa para valorizar a nossa área disciplinar. E agora passo a palavra ao meu colega Nuno Ferro e depois mais tarde volto a abordar aqui uma ou duas questões. Nuno, Obrigado, Pedro. vou interromper e depois já abres tu, está bem? Está bem? Ok. Ok, desculpa lá, não estou a conseguir aceder, podes tu ir passando. Desculpa lá. Estás a conseguir partilhar ou não estás a conseguir aceder? Não estou a conseguir ir buscar o documento, portanto não consigo partilhar. Está-me aqui a Então dar uma partilho eu, incomodidade. peraí, está bem, Tá bem, ok. obrigado. Desculpem lá. Olhem, aquilo, a nossa preocupação neste momento tem a ver com este historial que o Nuno Fialho apresentou e com um sentimento de alguma insensibilidade por parte da tutela relativamente ao problema que temos entre mãos. Neste momento, o que nós temos é, e permita uma expressão, um imbróglio curricular em que, na educação física, as aprendizagens essenciais não conseguem apresentar aquilo que é a extensão do currículo de educação física e, pela parte da tutela, dizer que nada disso pode ser mexido. Nós, os documentos que receberam, quando começámos a elaborá-los em conjunto com a DGE e até com elementos da Secretaria de Estado da Educação, ainda no governo anterior. Como o Nuno Fialho disse, isso terminou tudo com a tomada de posse do novo governo. Não sei se estão a par, mas entretanto também mudou o Diretor-Geral de Educação, que não tem vinculação política, mas que, uma vez que o antigo Diretor-Geral foi para Secretário de Estado, houve necessidade de haver um novo Diretor-Geral e, portanto, todo este processo ficou parado. O que nós dissemos à tutela, e tivemos uma reunião com o Secretário de Estado no princípio deste mês, foi que nós não podíamos deixar de informar os professores de Educação Física sobre aquilo que está em causa. E esses documentos que já estavam prontos e que supostamente eram para ser trabalhados em conjunto, foram tornados públicos pela nossa parte, exatamente para tentar clarificar aquilo que é a ideia que está por trás da elaboração das aprendizagens essenciais. Naquilo que são os documentos existem 4 ou 5 pontos, Nuno, que são determinantes. Portanto, aquilo que foi a nossa preocupação é que eles expressem claramente o que é, para nós, o que é o conceito de aprendizagens essenciais, como é que é feito este enquadramento por cada um dos ciclos e por cada um dos anos de escolaridade, a clarificação e a afirmação de que a avaliação é o elemento central da leitura do currículo de educação física, que foi trazido, a educação física, saberão, é das únicas disciplinas que tem uma ideia de apreciação do desempenho dos alunos inserida dentro do currículo. Isto é muito potente do ponto de vista do apoio que dá ao trabalho dos professores. As normas de referência para o sucesso em educação física vieram garantir um processo de equidade no acesso a elementos avaliativos em todas as escolas, apesar de currículos diferentes. Nós sempre temos declarado perante a tutela que, se fala em flexibilidade curricular, e se isso é uma questão que deve estar presente
no desenvolvimento do currículo de todos os alunos em todas as escolas, a educação física tem-no há algum tempo. Assim como aquilo que está inscrito nos processos na avaliação de educação física, aquilo que as normas orientam, é claramente uma predisposição formativa da avaliação, algo que só passados uns anos passou a fazer parte daquilo que é o diálogo dentro das escolas e a conversa dentro das escolas. E, portanto, nós tivemos esta necessidade também de clarificar aquilo que é a questão avaliativa e, por último, aqui a questão das matérias alternativas, que o Nuno Fialho também já falou. Também dizer-vos que neste processo de tentativa de completar aquilo que foi descompletado, se me permitem a expressão, nós tentámos fazer esta inclusão das matérias alternativas e de novas matérias, porque é uma questão muito premente, há várias matérias, não se esqueçam que os programas tal como estão vieram de algum tempo atrás, já lá vão alguns anos, e entretanto houve matérias que surgiram, houve matérias que tomaram outra expressão, o caso do futebol, do futsal é muito paradigmático dentro dos programas de educação física, e portanto havia aqui necessidade de fazer esta alteração. Sempre nos foi dito com a tutela que qualquer tipo de alteração, por mais esclarecedora que fosse, só tinha o seu cabimento em 2025, quando está prevista a avaliação e a alteração das aprendizagens essenciais. Se faz favor, Fialho. O que é que nós temos em relação ao conceito de aprendizagens essenciais? Já o fomos falando. Faríamos aqui uma nota particular, que foi uma das questões que também nos preocupou e temos trazido sempre, para a relação existente entre aquilo que é o currículo de educação física e aquilo que está inscrito num documento estrutural do sistema de ensino português, que é o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Se olharem para aquilo que são as finalidades e os objetivos gerais da educação física, nomeadamente aqueles seus objetivos comuns a todas as áreas da educação física, que verão, e tendo isto sido descrito em 1990 e pouco, verão que muito do discurso que existe na educação física é um discurso que existe também no perfil dos alunos. Se as coisas tivessem sido feitas de uma maneira sequente, ou seja, os programas nacionais derivarem do perfil, se calhar não havia tanta relação como aquela que existe neste momento. E, portanto, sempre temos tentado fazer ver que esta questão do alinhamento do programa, e agora estou a falar do Programa e não das aprendizagens, do Programa Nacional de Educação Física com o perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória é total. E, portanto, este vincar desta questão traz mais importância à necessidade daquilo que é o currículo da educação física ser composto por todas as suas dimensões e não aquilo apenas que está inscrito nas aprendizagens essenciais, porque ao estar dessa maneira, ele retira uma dimensão essencial daquilo que são as possibilidades de cumprimento das finalidades e dos objetivos gerais. Estes silêncios podes mudar, filho. Obrigado. E, portanto, aquilo que também já foi dito há pouco, que tem que ser completadas por outras aprendizagens. Aquilo que foi uma preocupação nossa quando elaborámos as aprendizagens essenciais foi nunca retirar esta possibilidade de flexibilidade curricular, ou seja, das escolas, a partir do seu projeto de educação física, poderem trazer para a formação dos alunos dentro das mesmas áreas, diferentes matérias. Essa questão só pode ser conseguida se nós tivermos um entendimento não centrado apenas naquilo que se chamou matérias nucleares, mas também nas matérias alternativas. Dizendo de outra forma, é importante que em todas as escolas os desportos coletivos possam ser atingidos por matérias diferentes. Nós temos aquelas que são as nucleares e as características, mas admite-se que numa escola, como é o caso existente, o hóquei patins possa ser uma das matérias onde o aluno vai conseguir um desporto coletivo, porque é isso que está inscrito nos objetivos gerais da disciplina. O aluno não precisa saber basquete, vôlei, o aluno precisa das matérias como um meio para saber jogos desportivos coletivos. E, portanto, essa sempre foi a nossa preocupação e esta a necessidade imperiosa das matérias alternativas estarem inscritas no programa.
Esta questão também tem sido sempre posta e nós temos colocado sempre isso e pusemos no anterior governo, quer ao ministro João Costa, quer ao secretário de Estado que o acompanhavam na altura e até à equipa de desenvolvimento do currículo que faziam parte das assessoras do Ministro da Educação, é que tendo sido prorrogado o programa, a questão da equidade no acesso ao currículo estaria comprometida. E isso era um elemento que retirava, digamos assim, um elemento de igualdade entre os alunos naquilo que são as possibilidades em diferentes contextos, em diferentes escolas, chegar ao mesmo tipo de aprendizagens. E depois uma questão muito crítica, que é aquilo que nós temos visto como determinante para alguma confusão que vai existir em relação às aprendizagens essenciais, é que nós, quando fizemos o documento, e o Nuno Fialho já afirmou isso, e eu sublinho, nós sempre dissemos que aquilo era o que era essencial e que estava alinhado com aquilo que eram as normas de sucesso para a avaliação em educação física. Ou seja, o nosso entendimento é que aquilo que está nas aprendizagens essenciais era aquilo que determina o 3 ou o 10 na avaliação dos alunos e na classificação dos alunos. E isto é muito importante porque, para outras disciplinas, parece que o entendimento posterior do Ministério da Educação foi dizer que tudo o que ali está sendo essencial permite ao aluno atingir o máximo da tabela classificativa, o 5 ou o 20. Nós sempre fomos pondo esta questão de uma maneira muito clara que aquilo nunca poderia ser considerado o 3 ou o 5 ou o 20, embora tenham surgido vozes até de institucionais num determinado momento que tenham vindo a trazer esta confusão que existe em muitas escolas. Claramente, aquilo que nós sempre temos dito, e dissemos à tutela, e dissemos à tutela que íamos sempre afirmar isto perante os professores de educação física, é que aquilo que está ali inscrito é o referente, é o referencial para a definição do sucesso do 3 ou do 10, seja no ensino básico ou no ensino secundário. O que está inscrito nas aprendizagens essenciais são estes níveis. E isto, que tem alguma exigência, dificilmente poderá ser conseguido se não considerarmos toda a extensão do currículo de educação física. Quando digo extensão, todas as matérias nucleares e alternativas. Como facilmente se pode ver, aquilo que aqui está tem um gradiente de dificuldade que tenta respeitar aquilo que já existia, um princípio que já existia nas normas de referência, com uma nuance que foi a que, quando nós quisemos que nas aprendizagens essenciais apenas estivessem expressas competências, objetivos, habilidades que se fossem avaliadas no final de ciclo, ficando aos anos intermédios de cada ciclo a decisão em cada escola de definir o percurso dos alunos, porque é esta a verdadeira essência formativa do currículo quando a avaliação tem impacto no desenvolvimento desse currículo. Aquilo que nos foi dito é que não poderia ser, que teríamos que encontrar níveis que definissem o sucesso em cada um dos anos. Nós assim o fizemos, tentámos alinhá-lo com aquilo que estava definido nas normas de referência para o sucesso em educação física, e se vocês virem aquilo que são os patamares de corte por ciclo, 6º ano, 9º ano e 12º ano, eles estão idênticos àquilo que existia nas normas de referência. Depois, os documentos têm algo que para nós também foi entendido como crítico. Se olharem para aquilo que existe neste momento nas normas nas aprendizagens essenciais, eles têm uma introdução geral, muitas vezes nem está com fácil acesso, mas tem uma introdução geral onde explica, em grosso modo, aquilo que é a característica do currículo de educação física. E depois, dentro de cada um dos ciclos, existe uma especificação de características essenciais do que se pretende dentro de cada um desses ciclos. São apresentados os objetivos gerais e os objetivos específicos desse ciclo, sendo que aquilo sempre foi escrito e sempre lá foi colocado na perspectiva que não podia ser retirada a leitura de algo mais que estava nos programas nacionais de educação física. Esta foi uma preocupação que também tivemos sempre presente e continua a estar presente,
Para vocês verem o nível de pormenor, houve um documento que nós entregamos em que dizíamos, conforme Programas Nacionais de Educação Física. E era-nos dito assim, não, isto não pode ter a referência dos Programas Nacionais de Educação Física. Isto não foi só a Educação Física, é como se houvesse uma diabolização daquilo que era o referencial dos programas para aquilo que foram as aprendizagens essenciais. E nós sempre dissemos que sem, por exemplo, as orientações metodológicas inscritas nos programas de educação física, as aprendizagens essenciais não podiam ser nem lidas nem concretizadas. E aquilo que tentámos fazer nestes documentos foi um pouco trazer para a sua elaboração algumas das linhas orientadoras das orientações metodológicas, sabendo que há muitas questões que estão nas orientações metodológicas que não podemos trazer e que é a nossa intenção colocá-las num documento à parte, que não este esclarecedor das aprendizagens essenciais. Temos isto em relação ao primeiro ciclo. Obrigado, Fialho. Temos isto em relação ao segundo e terceiro ciclo, caracterizando aquilo que são a predominância em cada um dos ciclos. Mais uma vez, a repetição daquilo que é a introdução, o tipo de discurso que deve existir em torno da caracterização dos níveis e daquilo que é a essência que compõe o currículo da educação física, dá-nos nota interessante. É interessante ver que em algumas outras disciplinas há um caminho feito no sentido de começar-se a definir o currículo a partir de níveis de possibilidade do seu desenvolvimento. Não estando de uma maneira declarada como nós temos introdução elementar avançado, mas de alguma maneira dizendo que o aluno tem que fazer isto para depois conseguir fazer aquilo. E isso é muito interessante quando se fala em desenvolvimento curricular e no geral das disciplinas. Depois também o fazemos em relação àquilo que são as características do 10º ano e do 12º ano, portanto, sempre com a preocupação de ir esclarecendo, de indo trazer ideias e esclarecimentos que não estão neste momento nas aprendizagens essenciais. Os documentos, e aquilo que sempre fomos discutindo foi, naquela perspectiva de flexibilidade curricular, fomos sempre dando exemplos de como é que os alunos podiam encontrar, podiam, digamos assim, organizar o seu currículo com vista ao seu sucesso, e temos isso para o primeiro ciclo, temos isso para o segundo ciclo e temos isso para o terceiro ciclo, deixando sempre de maneira muito marcada, para o terceiro ciclo secundário, deixando isto de maneira sempre muito marcada que o sucesso em educação física pode ser adquirido de diferentes formas. Nós temos ouvido muitos colegas também dizer que sem os níveis avançados, as coisas ficam, permito uma expressão, ficam coxas. E, efetivamente, não ter o nível avançado é retirar uma parte importante do currículo dos alunos. Não tanto pelas questões avaliativas, porque se repararem, aquilo que o aluno precisa ter, muitas vezes para ter o nível máximo no secundário, são mais níveis elementares e não tanto níveis avançados, que são de difícil aquisição, mas para orientar aquilo que é o trabalho em cada uma das matérias, quando os alunos já têm nível elementar. E, portanto, o nível avançado tem aqui mais um processo de orientação do que propriamente trazer uma necessidade para o processo avaliativo. Como dizia, isto tem os exemplos que tentámos apresentar, e repare, isto não é tanto para os nossos colegas de educação física, embora também seja, mas é essencialmente para a tutela perceber também que há aqui uma dimensão de flexibilidade que não podemos retirar. A questão da avaliação tem sido sempre uma questão muito discutida com as várias tutelas, digamos assim, com os vários membros de diferentes níveis institucionais com quem nos estamos deparando. Na verdade, a maneira como nós podemos olhar para a avaliação em educação física não é comum a outras disciplinas. E muitas vezes, e vocês saberão isso muito bem, a dificuldade que é em alguns conselhos pedagógicos de conseguir valer aquilo que são ideias essenciais da estruturação dos critérios de avaliação e de classificação dos alunos em educação física. Nós temos debatido isso muito, com a divisão de desenvolvimento curricular, tivemos muitas conversas, até começámos a elaborar um documento
só sobre avaliação e educação física, isso ficou tudo parado um determinado momento, até porque, e tenho a ideia disto, nós fizemos muitas reuniões de trabalho com a DGE, mas a DGE não pode tomar decisões sobre o currículo. Enviava para a Secretaria de Estado e da Secretaria de Estado vinha sempre algum entrave àquilo que aparecia. E, portanto, isto foi sempre um jogo muito difícil, demorado na resposta e sempre com algum problema associado. Permitam, em relação àquilo que o Nuno Fialho também disse ainda há pouco, fazer aqui só uma nota em relação às provas de aferição, que, como sabem, desaparecem a partir deste ano letivo, surgindo no seu lugar aquilo que se chama a moda, um termo para explicar a monitorização externa do desenvolvimento do currículo. Nós já fizemos ver isto ao secretário de Estado. Aquilo que existia, podia ter muitas críticas, mas existiam 3 momentos de aferição do currículo da educação física, no 2º ano, no 5º ano e no 8º ano. Sendo a meio do ciclo, dávamos informações que podiam ser mais ou menos válidas, mas a verdade é que tínhamos 3 momentos. Neste momento, com o novo modelo, aquilo que acontece é que no 4º e no 6º ano, de forma rotativa, a educação física vai surgir como matéria a ser avaliada do ponto de vista externo. Mas no 3º ciclo, desaparece. Aliás, só há provas finais de 3º ciclo, a matemática e a português. Nós fizemos ver isso ao secretário de Estado, o secretário de Estado que fez esta proposta em concreto, que era importante, especialmente no final do ensino básico, o sistema ter uma ideia de como estão as aprendizagens dos alunos, não só em educação física, mas todas as outras disciplinas, que é algo que neste momento deixa de poder acontecer. Para finalizar, só darmos aqui a ideia do que é que nós apresentamos como matérias alternativas. Isto já estava expresso nos programas, não está nas aprendizagens essenciais e por isso a necessidade de nós apresentarmos. Aquelas que são alternativas para cada ano de escolaridade. A maneira como se pode compor o currículo dos alunos com aquilo que está nas aprendizagens essenciais e aquilo que deve passar a constar das aprendizagens essenciais. E, sim, obrigado, Filipe, podes passar. E, de uma maneira, e sintetizando aquilo que foi dito, que isto começou logo por ser referido. Temos sempre afirmado que as aprendizagens essenciais não podem ser confundidas com o currículo de educação física. Que aquilo que é a possibilidade de cada escola, de cada professor, através dos seus planos anuais de turma, através dos planos de ano, aquilo que são as definições do currículo e do trabalho de desenvolvimento do currículo junto dos seus alunos em cada uma das escolas, não pode ficar amputada desta possibilidade de gestão flexível e adaptada do currículo. Que a avaliação da educação física, pelas suas características, permite ganhos formativos que não podem ser conseguidos de uma forma ou de outra maneira, não podem ser conseguidos se não foram claramente ligados àquilo que é a organização do currículo da educação física. E, portanto, aquilo que nós esperamos é que, por parte da tutela, haja esta ideia de que é necessário fazer qualquer coisa. O Fialho também já o disse. Há uma ideia de, durante este ano letivo, haver uma revisão das aprendizagens essenciais. O Ministro já o disse que não vai mudar tudo, mas há a ideia de mudar algumas coisas. E, portanto, é nessa expectativa que nós arrancamos para este ano letivo e já ficou acordado que a Secretaria de Estado irá ouvir-nos em algum momento sobre este processo. Mas este processo será tão mais forte quanto mais conseguido for em cada uma das escolas, quanto mais em cada uma das escolas se afirmar uma ideia de currículo de educação física. Só fechando, dizer que a nossa preocupação tem também a ver com algumas vozes que se levantam neste momento relativamente à importância que a educação física tem neste momento no cálculo da média de acesso ao ensino superior. Como sabem, passou a haver uma espécie de acreditação das disciplinas que concorrem para a classificação, para a média da classificação. Disciplinas com 3 anos têm elemento 3 de ponderação. As aplicações informáticas, por exemplo, que antigamente tinham a ponderação igual à matemática e à educação física, neste momento têm apenas ponderação 1. E isto traz que as únicas disciplinas que têm essa ponderação são o português,
as disciplinas específicas de cada uma das áreas, de cada um dos cursos, seja a matemática, seja o desenho, seja a história, em cada um dos cursos de científico-humanísticos, e a educação física. E isto começa a levantar uma onda para a qual nós só temos uma maneira de conseguir lidar com ela. O nosso trabalho nas escolas tem sempre uma sustentação, que é esta, e tem sempre a clarividência e a qualidade que nos permite garantir que todos os alunos que têm educação física estão num processo de aprendizagem, que têm uma sequência e que o fazem de uma maneira articulada e consentânea com aquilo que é o currículo nacional. És tu, Fialho. Ok, Nuno, muito obrigado. Vou só agora abordar aqui rapidamente algumas das questões que foram colocadas no formulário de inscrição, tentar fazer a ligação com isto que foi dito até agora. Portanto, quando nós fechamos pela primeira vez o formulário de inscrição, tínhamos 491 inscrições. Entretanto, tivemos mais 109. Portanto, este diz respeito a estas pessoas que se inscreveram até à data limite que nós colocamos inicialmente. Portanto, esta é a distribuição geográfica da mesma. Preponderância por colegas do grupo 620, preponderância colegas entre os 40 e os 59 anos. Relativamente à análise destes documentos, 141 colegas tiveram a possibilidade de os analisar. Entre 1 e 5, 1 não estou esclarecido, 5 estou esclarecido sobre aquilo que estava apresentado em cada uma das partes destes documentos. A média é de 4.1, com o valor mais baixo aqui a surgir no primeiro ciclo, mas anda aqui na casa dos 4.1. E relativamente às dúvidas que existiram, que ainda existem, nas perguntas resposta aberta, tem muito a ver com processos de avaliação, critérios de classificação, avaliação da aptidão física e também com a articulação com o programa, progressão de conteúdos, etc. Bem, relativamente aqui à avaliação, não é esta reunião que vai resolver o problema de criar sistemas de avaliação que potenciem as aprendizagens dos alunos e que consigam classificá-los de forma justa e meritocrática. Portanto, não é esta reunião que vai resolver isto. Achamos que esclarecer sobre o que é o sucesso poderá ajudar nesse processo que deverá ser feito por cada escola, por cada grupo disciplinar, no âmbito dos seus projetos educativos, no âmbito dos seus contextos, de alguma maneira usar esta referência, aquilo que os alunos não podem deixar de aprender, para construir o seu currículo e para construir um sistema de avaliação que permita que os miúdos cheguem ao final de ciclo ou ao final de ano e não deitem nada fora. Portanto, sistemas em que os miúdos podem ter 0 em alguma área curricular são sistemas que não concorrem para as aprendizagens essenciais, porque deixam algo essencial de fora. Não sei se me estou a fazer entender. Portanto, com esta referência, e acho que isto é importante que nós utilizemos esta referência, o trabalho que falámos há pouco, o trabalho dos grupos, dos departamentos, deverá ser feito com base nesta referência, utilizando as questões que estão no programa, utilizando outras partes do currículo, eventualmente, que a escola quer introduzir, mas não deitar áreas curriculares de fora, não deitar áreas e sub-áreas para fora. Tudo isso é importante para aquilo que são as finalidades da educação física e para os objetivos gerais. Relativamente aqui à articulação com o Programa Nacional e à progressão de conteúdos, também abordámos isto de alguma maneira. Ou seja,
dissemos por várias vezes que as aprendizagens essenciais não são o currículo, mas são parte essencial do currículo. Ou seja, o currículo da escola deve ser mais do que aquilo que lá está. As escolas deverão fazer esse processo, deverão tomar a liderança desse processo e deverão completar aquilo que são as aprendizagens essenciais que, no fundo, estão a utilizar com outras matérias, sejam matérias nucleares, sejam matérias alternativas, sejam inclusivamente outros níveis de desempenho, digamos assim, que fazem parte do currículo. Portanto, cabe às escolas fazer isso. Não é nesta reunião que nós vamos resolver este problema. O que nós defendemos é que a utilização de uma referência comum só nos vai ajudar a valorizar aquilo que é a nossa área disciplinar. Coisas estranhas, como já ouvimos, de escolas que estão na mesma rua. Uns consideram os aprendizagens essenciais como 3, os outros consideram os aprendizagens essenciais como 5, na mesma rua. Que imagem e que mensagem é que nós estamos a dar aos nossos colegas? Que imagem e mensagem nós estamos a dar aos nossos alunos e à comunidade? Não é certamente uma imagem concertada. Isto tem impacto. Tem impacto não só nas comunidades, mas tem impacto também em quem decide. Portanto, nós achamos que este contributo que estamos a dar pode ajudar nesses compromissos coletivos que é preciso ter, que se depois traduzem em compromissos também individuais. Esta é a nossa posição, achamos que isto é muito importante para a valorização do nosso currículo, especialmente num momento em que se avizinha uma revisão curricular. Se avizinha talvez uma junção entre ciclos, um ciclo e 6 ciclo. O que é que nós queremos? Queremos uma educação física em 6 anos no primeiro ciclo mais parecida com a que existe no segundo ciclo neste momento, ou queremos uma educação física nestes potencialmente 6 anos no primeiro ciclo mais parecida com o que existe agora no primeiro ciclo? O que é que nós queremos? Temos que ter a nossa mensagem muito bem definida e temos que mostrar que estamos comprometidos, organizados e que, no fundo, temos referências comuns e estamos aqui para trabalhar no sentido de ajudar os alunos a ter cada vez mais e melhores aprendizagens. Portanto, é esse aqui o nosso objetivo com todo este trabalho que desenvolvemos junto da tutela, com todo este trabalho que desenvolvemos com os nossos colegas, é sempre valorizar aquilo que é o currículo, valorizar aquilo que é a nossa profissão. E estamos agora abertos a questões que queiram colocar, questões, dúvidas. Temos perto de 270 pessoas na sala. Se alguém quiser colocar uma questão, pedimos que seja sucinto, que não demore mais de 1 minuto a colocar a questão, que levante a mão primeiro, digamos assim, e que faça a sua questão, que nós vamos tentar responder. Deixa-me só dizer uma coisa daquilo na sequência que tu disseste. Fique claro que aquilo que o Fialho acabou de dizer da importância de se perceber que aquilo que está nas aprendizagens essenciais, o 13 e o 10, nós temos dito repetidamente à tutela, não temos que ser nós a dizer aos nossos colegas. Isto tem que ser dito pela tutela. E a tutela tem-se recusado a fazer isso. E por isso nós dizemos. Questões? O Paulo tinha colocado aqui uma questão, o Paulo Martins. Paulo, não queres colocar a questão, falar e colocar a questão, expressar essa questão oralmente, em vez de ser escrever? Paulo Martins. Nuno, as pessoas só podem falar se nós dermos autorização. Portanto, as pessoas têm que levantar o braço para a gente poder localizá-las.
se quiserem falar, levantar o braço para a gente poder localizá-las, para rapidamente Ok. Então, podermos... então, enquanto o Paulo Martins faz isso, o Romão já pôs aqui o braço no ar. Vamos dar aqui a palavra ao Romão. Romão, tenta lá colocar a questão. Estão a ouvir agora? Tá, ok. Ok, Força. boa tarde a todos. Só tenho aqui uma questão que eu gostaria de partilhar convosco, que tem a ver com a avaliação da aptidão física. Por exemplo, vamos aqui arranjar aqui um ano como referência. Por exemplo, no quinto ano, está definido mais ou menos que os meninos têm que desenvolver as aprendizagens essenciais em 3 áreas, para que tenham nível 3. Mais ou menos que está mais ou menos assente e acordado entre a maioria de nós. Agora, na aptidão física, o que se diz é que o aluno tem que evidenciar a aptidão física, a aptidão muscular e aeróbica e enquadrado na zona saudável. Tem que estar na zona saudável. Agora é o seguinte. Assim, primeiro, eu tenho algumas dúvidas que se deve utilizar a aptidão física para classificar. Ela deve ser avaliada porque ela efetivamente avalia saúde. E nós somos uns responsáveis exatamente também pela promoção de saúde. Ela deve ser avaliada, agora classificada, eu tenho alguma dúvida nisso. Mas pronto, é uma questão de discussão. O que eu gostaria de saber é, se nós temos, por exemplo, 3 áreas na área da atividade física para o menino ter nível 3, para os alunos terem nível 3, por exemplo, na aptidão física, os alunos terão que estar na zona saudável em todos aqueles testes, ou terão que estar em 4 testes, ou terão que ter um teste de aptidão aeróbica e 2 testes ou 3 testes de aptidão muscular. Ok. A minha dúvida Romão, prende-se com essa. E depois já é assim, percebemos. devemos valorizar também a evolução, que é assim, o aluno até pode não estar na zona saudável, mas nós temos que também ter em conta a evolução que o aluno vai demonstrando ao longo do ano. Queria deixar aqui estas Ok. Romão, dúvidas. boa pergunta. Vamos ouvir o Paulo e depois o Pedro também, e depois vamos tentar responder às 3 questões. Ok? Obrigado, Romão. Paulo, Sim, ok. força. Olá a todos. Não, mas é uma pergunta muito sucinta. E, portanto, se os programas, todo o currículo, portanto, não só os PNEF, os outros, foram revogados, como é que nós podemos ir valer-nos, irmos buscar as orientações metodológicas, que, no meu ponto de vista, até são a grande novidade que aconteceu nos PNEF, não é o cardápio das matérias, que algumas delas até estão, de alguma forma, desatualizadas, e como disseste, há novas matérias a surgirem, mas a grande inovação que aconteceu foram as orientações metodológicas. E como é que nós podemos correr das orientações metodológicas e, já agora, do nível avançado, se dizem, bem, mas isto já foi tudo revogado, quando temos colegas, inclusive, a dizer, não, já foi revogado os programas, Ok. foram revogados, é só isso. Ok, Paulo, obrigado. O Pedro, o Graça. Pedro, podes ligar a câmera só para ver se conseguires, só para a gente te ver? Pode ser? Estás deitado, estás assim, mas a gente vê-te na mesma. Pedro, coloca lá a tua questão então, por favor. Ok, boa tarde a todos. Nós temos aqui o grupo de Educação Física todo a assistir, praticamente. Epá, que pressão, pá. Manifestem-se lá, se faz favor. Vocês são de onde, Pedro? Montemoro Novo. A Ah, Alice ok. mandou-te mensagem, acho eu. Ok, ok. Aqui a questão prende-se um pouco também com o que o colega anterior falou, que é a questão do nível A, do nível avançado. Ou seja, faz sentido não incluí-lo na avaliação, mas trabalhá-lo na prática mesmo. Ou seja, para a avaliação chegar até ao E e para poder trabalhar, trabalharmos também com o nível A. Ok. Acho que é isso. Era isso, não era, pessoal? Ok. Diana, já vamos à tua questão. Vamos responder primeiro a estas Ok. 3. Bruno, se não te Obrigado. importas, eu respondo à primeira, tu respondes às outras 2 que estão mais relacionadas. Pode ser? Pode, Ferro? pode, Pode ser? pode. Pronto. A questão aqui do Romão sobre a aptidão física. O que nós sugerimos e que foi aceito é que o aluno deve estar apto na cardiorrespiratória e na força, certo? É isso. A escola é que decide quantos níveis é que são, quantos testes é que são. A escola é que decide, ok? Decide se é mais por ali, se é mais por lá, mas
A escola pode dizer que o miúdo faz o teste do vai e vem e faz o teste dos abdominais, ou faz o teste da milha e o teste dos abdominais e está na zona saudável. A escola é que decide isso. Ok? É a escola. É na zona saudável. Portanto, o objetivo é que os miúdos se mantenham saudáveis ao longo do ano todo. Por isso é que este protocolo tem uma diferenciação perante géneros e perante idades. Portanto, não estamos aqui a falar nem de perfis atléticos, nem de os miúdos que têm melhores capacidades, têm melhores resultados, têm melhores resultados, têm melhor classificação. A escola até pode, eventualmente, ter isso em conta como um meio para promover o maior trabalho dos alunos, o maior aprendizagem dos alunos, mas deve garantir, em primeiro lugar, que os miúdos estão saudáveis e têm que estar saudáveis nestas duas áreas, quer na força, quer na aptidão cardiorrespiratória. A escola é que decide se é mais, se é aquele teste, se é o outro, se é mais um, a escola é que decide isso. Respondi à tua pergunta, Romão. Mais ou menos, diz o Romão. O, A questão da classificação, da classificação, por isso é que aparece como referência para o sucesso, ou aparece como condição para o sucesso que ele esteja na zona saudável, e não como um fator para ter melhor ou pior classificação. Ok? o, Nuno. ainda as questões, e depois, só dizer em relação a esta, Fiat, se não te importas, que esta é uma questão, eu acho que é uma questão mesmo crítica da educação física e da avaliação da educação física, que é o entendimento que temos sobre o que é isto de avaliar a aptidão física. O entendimento desde que foram feitos, e não se esqueçam que tem havido uma evolução dentro daquilo que é a terminologia, mesmo o conceito associado à aptidão física, desde que os programas foram feitos em 93 até aos dias de hoje. Mas a ideia, só para ter uma ideia, nos programas iniciais eles davam capacidades coordenativas e capacidades condicionais, coisa que, entretanto, foi desaparecendo em termos terminológicos. A avaliação, como o Fiat disse, tem sempre esta dimensão de ser apto ou não ser apto. Quando os objetivos eram definidos por ciclo de escolaridade, aquilo que se fazia muitas vezes nas escolas era encontrar gradientes de evolução dos alunos dentro dos ciclos e dentro dos anos de escolaridade. Por exemplo, se no 7º ano, como capacidade aeróbica era pedido vai e vem, dentro da capacidade muscular, eram pedidas determinados tipos de forças e de flexibilidades. Por exemplo, podia não ser pedido, já que aquilo que estava definido e que está definido como norma, como indicação de sucesso na extensão de braços, 7 extensões para muitas raparigas, era difícil no 7º ano, mas havia a possibilidade de ir construir um gradiente ao longo de todo o ciclo, de maneira a quando chegasse ao final do ciclo, ou 9º ano, isso fosse uma realidade. E essa perspectiva continua a existir. A ideia de ser apto ou não ser apto, como as questões dos conhecimentos, é dar a estas duas áreas a importância que tem que ter no currículo, mas ao mesmo tempo uma dimensão de condição para que aconteça outra coisa. Não é o central da educação física, mas tem que lá estar. Esse sempre foi o entendimento. Mas não deixa de ser uma questão crítica e uma questão que tem trazido alguma dificuldade de entendimento. Eu diria, Paulo e Pedro, que aquilo que eu tenho sugerido é que se continue a utilizar a referência dos níveis avançados quando necessários. Não me parece necessário que eles constem de qualquer critério de classificação. Não me parece necessário. O aluno pode ter um A ou ter um E em termos de classificação só se os critérios da classificação andarem muito atrás disso. Até porque aquilo que são os indicadores que surgem das provas de aferição do 2º, 5º e 8º ano, a generalidade dos alunos, para aquele caminho, para aquele tracking que se consegue fazer se nós pegarmos no aluno e vermos qual é a evolução ao longo destes anos, são alunos que muito dificilmente conseguem atingir um nível avançado. Conseguirão aqueles alunos que praticarem basquetebol e que façam basquetebol na escola. Não é? Estamos a falar para o geral dos alunos. Portanto, a referência pode lá continuar. E dizer uma coisa em relação aos programas, foi uma coisa que o Paulo disse em relação às orientações metodológicas.
os programas estão revogados, mas não estão apagados. As orientações metodológicas vão muito para além de algo que tem que estar ligado apenas à referência curricular. Reparem o que é que foram as orientações metodológicas. Foi dito assim: quando se constrói este desenho curricular, que tem estas características, por níveis de especificidade de competência, quando se tem isto, é importante que nós possamos trabalhar as várias matérias da educação física, tendo por base um princípio de avaliação formativa, e isso implica que haja avaliação inicial, que sejam feitos planos de etapa, que o plano anual seja orientador, mas que os planos de unidade de ensino sejam concretizadores. Tudo isso é realidade nos dias de hoje para aquilo que é o ensino da educação física. Há outras formas, há outros modelos instrucionais para o ensino da educação física. Isto não desaparece. Nem tem que desaparecer com a revogação dos programas. Isto foi um contributo dado, associado aos programas, mas que tem a sua validade pedagógica ou didática para aquilo que é a concretização de uma ideia de educação física. E, portanto, eu não diria que a revogação dos programas apaga as orientações metodológicas. A nossa preocupação é que elas desapareçam do circuito por os programas terem sido revogados. E, portanto, termos dito sempre que precisamos fazer qualquer coisa em relação às orientações metodológicas. Ok, obrigado, Nuno. Estava aqui uma colega que tinha levantado a mão, mas entretanto deixei de ver. Está aqui a Paula Batista. Paula, força. Olá, Era a Diana, desculpa. sim. Então, Vamos à Paula e depois força, vamos à Diana. Diana, está bem? Pode ser? És tu, Ok. Paula, força. Força. muito boa tarde a todos e a todas. Eu venho retomar a questão da aptidão física só para lançar uma reflexão. Ponto número 1, o que é aprendizagem na área da aptidão física? Ou o que é aprendizagem em termos gerais? A aprendizagem em si é algo que permanece. E se nós entendemos esta questão do algo que permanece, aquilo que fica com o estudante, com o aluno, provavelmente esta questão de classificar através de testes físicos não se coloca, porque no fundo os testes é a expressão de determinadas capacidades motoras naquele momento. O que permanece, ou o que deve permanecer, são outras coisas para além da expressão dos testes em si, no meu entendimento. Portanto, é a questão aqui do conhecimento e da compreensão do que tenho que fazer para me manter ativo e com padrões, digamos, saudáveis sobre esse ponto de vista. Portanto, no meu entendimento, a questão aqui da aptidão física coloca-se exatamente apostar-se mais no processo, o aluno saber fazer a leitura dos seus próprios resultados, saber definir os seus próprios objetivos, deve ser autorregulada, cada aluno não tem que percorrer o mesmo percurso, nem deve, porque os alunos são todos diferentes. Se eles tivessem que percorrer todo o percurso até à zona saudável, estávamos a adotar alguns estudantes logo à partida de insucesso no início do ano, e não é isso que nós queremos motivar para continuarem a aderir ao exercício físico, e como tal a aposta deve ser muito no processo de compreensão, de conhecimento, de responsabilização pelo seu próprio processo nestas áreas, claro, com as áreas de incidência que estão definidas, que é a área da aptidão aeróbica e da aptidão muscular. Aí deve ser, eles devem também ficar com competência física para saberem fazer, saber corretamente e o que é que têm que fazer para melhorar. Digamos que a aposta é esta. E voltamos à questão inicial, o que é a aprendizagem? Se é aquilo que permanece, a aposta tem que ser nisto e não apenas no resultado de testes físicos, que é apenas uma expressão da condição física naquele momento. Se fizer passar 2, 3 semanas, já não terá o mesmo resultado à partida. Só este comentário. Obrigado, Obrigada. Paula. Diana, agora sim, peço desculpa. Diana. Não, tudo tranquilo. Boa tarde a todos. É só esta partilha. E há pouco já falaram. A mim dar-me-ia um conforto enorme, realmente, que se encontrasse uma solução para que o PNEF continuasse a ser o nosso guia, a nossa tal ideia de educação física, aquelas orientações todas metodológicas que fazem sentido para concretizar o que está previsto, a planeamento por etapas, privilegiar multimatérias, o estarmos confortáveis para darmos campismo e fazer a latrina, fazer a fogueira. Eu acho que dar-me-ia um conforto enorme encontrarem aqui uma solução
para o PNEF continuar a ser o nosso grande guia. As aprendizagens essenciais são só matérias essenciais que eles têm que abordar, mas sermos mais golosos e irmos mais além. Eu quero, daqui a 2 semanas já vou estar a dar acampismo na escola, estamos a estar a acampar na escola, e eu quero estar à vontade para fazer a fogueira, para fazer a latrina e justificar que é um conteúdo da educação física que faz parte dos programas de educação física. Ok. Obrigado, Diana. Não tens propriamente uma questão, foi mais um comentário, ok? Luís, força, Luís. Olá, boa tarde. Pronto, como alguns me conhecem, eu sou de Lisboa, mas entretanto há 7 anos vim viver para Braga. O que quer dizer que a minha formação inicial foi, de facto, na FMH e agora confronto-me diariamente com professores que são do antigo FECDEV. Noto alguma diferença em termos de formação inicial, que é normal, mas tenho visto regularmente alguma resistência relativamente àquilo que é o que ainda algumas pessoas chamam os novos programas de educação física, à semelhança como também outros professores chamam das novas tecnologias que estão cá presentes há 1000 anos ou mais, mas eu noto alguma diferença. E, nomeadamente no que diz respeito a tudo isto que nós temos estado aqui a falar. Já tentei por várias vezes dar a minha opinião relativamente à questão da aptidão física e do programa dos conhecimentos, em que devemos olhar para isso como se fosse a subida de um prédio em degraus, são condições de sucesso para conseguirmos chegar a algum lado, mas noto que existe de facto uma diferença que deve ainda ter a tradição da formação inicial. Eu comecei que na APF e vai ter agora uma grande jornada de trabalho neste próximo fim de semana. O meu apelo era nesse sentido, era no sentido de chegar cada vez mais aos professores e lembrar-lhes que toda a questão relacionada com a avaliação é como foi aqui abordada. Eu sou considerado um chato no meu grupo de educação física porque estou sistematicamente a batalhar que as aprendizagens essenciais é o nível 3 ou o nível 10. Já ninguém pode olhar para mim, é um facto, mas a verdade é que isso ainda não está presente nas pessoas. E é este apelo que eu faço, é a que na APF, a CPF, todos nós em conjunto consigamos fazer depois mini reuniões nos vários distritos deste país para esclarecer que, de facto, temos todos que remar para o mesmo lado e não haver apenas um ou dois chatos que o faz. Está bem? Muito obrigado e bom trabalho. Ok. Obrigado, Luís. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Posso responder, Fiel? Sim. Ok, força. Começando aqui pelo Luís, e mais uma vez, como disse o Nuno Fiel, a Diana fez mais um comentário e acho que deves fazer a latrina, deves fazer tudo o que for de bom para os alunos. Portanto, cada um de nós tem tem sempre isso, aliás, como sempre foi a vida do professor de Educação Física, que é trazer aos nossos alunos coisas que eles nunca experimentaram e fazê-lo bem, que lhes torna certamente melhores pessoas. Luís, eu percebo perfeitamente isso. Isso levava-nos a uma outra discussão, e está aqui a Paula que falou há pouco. A Paula é professora e tem feito um trabalho notável em prol da defesa da educação física no Porto, mas a Paula saberá muito melhor do que eu até, que aquilo que são as perspectivas formativas na área do ensino da educação física em cada uma das faculdades de desporto no país são diferentes. Nós tivemos professores saídos de Lisboa que prefiram umas ideias, saídos do Fadeu prefiram de outras ideias. Se formos atrás dos montes, já há qualquer coisa diferente. Se formos a Coimbra, qualquer coisa diferente haverá. E a verdade é que eu tenho falado muito isto ao nível do ensino superior e dentro como estou ligado à faculdade, entre portas, essencialmente, que é a necessidade de a educação física a nível nacional devia ter uma referência que fosse comum para todas as pessoas, para todos os alunos, porque senão as outras disciplinas têm, embora nas outras disciplinas também haja divergência em alguns pontos. Vejamos o caso da matemática. A matemática não tem as suas divergências trazidas muitas vezes por escolas superiores de formação de professores, já porque são poucos aqueles que estão cada vez livres para professores, mas, essencialmente, quem promove a divergência conceptual em torno do ensino da matemática é a Associação Portuguesa de Professores de Matemática e a Sociedade Portuguesa de Matemática. E que são guerras muito difíceis,
muito difíceis mesmo, que fazem com que, cada vez que no governo está alguém próximo da SPM, o currículo da matemática seja completamente diferente de quando alguém da APM está próximo do currículo. Nós temos os nossos, eu diria mesmo, constrangimentos, que podiam ser salutares, mas que não são, eu acho que não o são, porque nós não discutimos. Nós cada vez mais estamos enfiados no nosso casulo. O Petrucci ainda há pouco dizia uma coisa, porque ele tem uma experiência de vida, e outros que aqui estão, que foi a batalha do dia a dia e na cara a cara para conseguir que a afirmação da educação física. E os mais antigos, nós não nos podemos esquecer isto, os mais antigos, até mais antigos que o Rui Petrucci, os professores de educação física não recebiam o mesmo que os outros professores, e foi da luta de muitos dos nossos colegas no dia a dia pela afirmação da educação física que nós temos o estatuto que hoje temos. E estamos numa fase crítica para o destino da educação física. E eu acho que esta fase deve ser discutida entre nós professores, mas não deve deixar de fora aquilo que são as escolas superiores de formação de professores de educação física. E não vou entrar para esse assunto, porque muito gostaria de dizer, mas Luís, eu percebo exatamente o que tu estás a dizer. E é um problema grande. É um problema grande. Independentemente de cada professor depois, no concreto, poder fazer coisas bem feitas. Não é isso que está em causa. Porque fazem, e tu sabes isso, tens colegas que podem sair da FADEU que são excelentes professores. A referência, estamos a olhar para coisas diferentes e à procura de coisas diferentes. Em relação ao que a Paula disse, Paula, isso era uma excelente discussão, porque nós temos partilhado sempre algumas dúvidas, nos nossos meios de discussão temos partilhado algumas dúvidas sobre isso. Eu vou às finalidades dos programas e aquilo que não pode deixar de estar ligado às aprendizagens essenciais. Efetivamente, o desenvolvimento da aptidão física não se caracteriza pela aprendizagem, embora haja aprendizagem quando se faz o desenvolvimento da aptidão física. Saber fazer qualquer exercício físico com qualidade, de maneira a proteger as suas estruturas, faz parte do desenvolvimento da aptidão física. E é considerado na dimensão de melhoramento da aptidão física. Porque nós temos que acreditar que, se eu estiver a fazer uma extensão de braços mal feitas, as possibilidades de desenvolvimento da minha força estão mais condicionadas se não o fizer de maneira correta. Portanto, o que tu disseste em relação ao processo é perfeitamente válido. Mas não podemos só esgotar a área da aptidão física, porque não é isso que está na essência das finalidades, nem que está descrito em todos os elementos que estão nos PNEF em relação à aptidão física, a questão do processo, porque ela está ligada àquilo que é o desenvolvimento. E, colegas, nós não temos estudos em educação física, estuda-se muito pouco a escola e o desenvolvimento do currículo e da avaliação da educação física, estuda-se mesmo muito pouco em Portugal, mas escolas e de poucos estudos que existem, muitas vezes estudos até proporcionados, quer no Porto, quer em Lisboa, por necessidades de formação de pessoas ao nível do anteestágio, de terem que fazer um trabalho com uma característica mais científica e de que estudam estes elementos na escola. Escolas que implementem trabalho continuado e não descontinuado da aptidão física, que tenham a aptidão física como um elemento central do desenvolvimento do currículo da educação física, para aquilo que é a exigência da aptidão física, nomeadamente em termos de capacidade aeróbia. Os alunos que não conseguiram fazer aquilo são alunos que têm uma necessidade educativa especial, tal como alunos disléxicos. São alunos que, por questões de obesidade, por questões de asma, não conseguem fazer. É perfeitamente acessível porque os dados que inscrevem, que garantem o nível de corte da aptidão física, dizendo qual é a zona saudável e a zona saudável, foram adaptados à população portuguesa e estão perfeitamente são possíveis de ter atingido por qualquer jovem que tenha esta condição daquilo que é um jovem daquela idade. E, portanto, eu acho que muitas vezes as questões da educação física e a aptidão física, a avaliação da aptidão física é um problema, porque muitas vezes nós não temos em consideração um trabalho efetivo de desenvolvimento das capacidades físicas nas aulas de educação física. Vocês, colegas, repararão que há muitas vezes, quando é que nos lembramos da educação física? Quando temos que aplicar os testes para ver o que é que os alunos fazem e o que é que deixam de fazer. E isto é uma questão mais da questão didática do que da questão conceptual da educação física. Mas, Paulo, eu acho que é uma discussão que é preciso ter. Acho que é mesmo uma discussão que é preciso ter. Obrigado, Nuno. Temos aqui o colega António Jacques para uma questão. António, força. Olá, boa tarde a todos. Vou tentar ser rápido, portanto, mas tinha duas
questões, portanto, aliás, uma opinião e outra questão. Relativamente ao percurso, como o Nuno teve a dizer, portanto, vários, portanto, nós ainda falamos sempre na história dos 9 programas, mas os 9 programas já estão velhos e já foram, portanto, revogados. E eu ainda, quando fiz a minha formação inicial, portanto, não havia programas, portanto, e a educação física teve 20 ou 30 anos em Portugal, também sem programas. Até que depois voltámos a ter, começámos a ter programas, depois também contava para a nota para a média, para acesso, e depois deixou de contar, agora voltou a contar outra vez, portanto nós temos tido um percurso de altos e baixos e picos. Pronto. E eu, a primeira vez que fiquei desempregado, também os professores não tinham direito a subsídio de desemprego e tive que ir para as AECs para ter tempo de serviço para poder concorrer na primeira posição. Portanto, a educação física tem andado sempre para cima e para baixo ao sabor das ondas e do vento. Outra questão, portanto, que nós também esquecemos, falamos muito destes documentos da avaliação e destas coisas e da aprendizagem, mas o aluno, quando aprende, começa desde o primeiro até o 12º ano e, se tudo correr bem, leva pelo menos três ministros da educação. Pelo menos, pronto, quando não há 4 ou 5. Portanto, no percurso escolar do aluno, portanto, há muitas também novidades e muitas alterações e muitas opiniões, muitas vezes de quem não percebe nada de quem está no terreno. A questão que eu também vinha para aqui lançar é porque também já tive situações, como os colegas já tiveram a falar, às vezes nós entendemos bem a opinião do CNAPEF e do SPEF e dos documentos e das AES e não sei o quê, mas depois temos os colegas ao lado que não entendem, tal como aqui na minha escola, portanto, há alguns colegas que dizem que a referência é o 13 e o 10, e há outros que têm outro entendimento e dizem que não, que é o 5 e o 20. Pronto, isso são pormenores, mas são por maiores, não é? A questão voltamos à questão da classificação. Eu tive aqui há uns anos, portanto, aqui uma formação também na escola vocacionada para os colegas sobre as novas aprendizagens, sobre a nova avaliação, sobre a flexibilidade curricular e aquelas coisas todas, e depois falaram que agora as classificações não podiam ter pesos nem percentagens, mas depois eu vou ver, e eu tenho colegas noutras escolas em que continuam a utilizar pesos e percentagens. Portanto, a minha dúvida foca-se nisto, é que é assim, nós temos, portanto, uma avaliação em que avaliamos as matérias e nas matérias avaliamos as atitudes, mas depois há uma escola em que diz que não, tem que avaliar os 3 domínios, que é as matérias, os conhecimentos e as atitudes. Mas nós já avaliamos as atitudes nas matérias, quer dizer, isto é sempre uma guerra estúpida, desculpem lá a expressão. Portanto, não sei como é que isto, portanto, a gente consegue levar o barco a bom porto quando temos muitos colegas que ainda têm resistência, portanto, da nossa própria área e que, portanto, não entendem estas pequenas questões que eu acho que são claras. Pronto, e é só. E bom trabalho. Obrigado, António. Sobre a tua questão e sobre a necessidade de nós, no fundo, nos organizarmos, queria pegar aqui numa coisa que o Nuno disse e que também já falaste sobre os picos, os altos e baixos. Eu gostaria de reforçar o seguinte: se nós formos analisar as grandes conquistas que a educação física teve, as grandes conquistas que impactaram na valorização social da educação física e na existência da educação física nos currículos, foram todos esses sucessos, digamos assim, foram conquistados. E o movimento associativo e os professores foram os agentes principais nesse processo de conquista. Portanto, também aqui, se há uma necessidade de melhorar, se há uma necessidade de aperfeiçoar, julgo que isto está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos de agarrarmos nestas questões, levarmos para as escolas, tal como o Luís estava a falar, levarmos para as escolas, discutirmos, pedirmos ajuda às APFs, pedirmos ajuda à SPEF, no sentido de partilharmos este conhecimento, partilharmos, falarmos, discutirmos,
no fundo, podemos não estar de acordo, mas certamente conseguimos chegar a um compromisso, porque temos também esta questão do desporto, do trabalho em equipa e de assumir compromissos. Temos esta questão que se calhar faz-nos estar um passo à frente de muitas áreas curriculares. Temos que fazer esse trabalho. Temos que fazer este trabalho. Não podemos estar à espera que alguém vá resolver o problema por nós. Não podemos. É claro que deverá existir uma mensagem clara por parte da tutela, tal como o Nuno disse. Deverá existir essa mensagem clara. Mas não podemos estar à espera que alguém venha dizer preto no branco que a ideia dos programas e a ideia do currículo, tal como ela está, é uma ideia errada. E que de repente desaparece as matérias alternativas, desaparece a avaliação inicial, desaparece a gestão flexível do currículo, desaparece o campismo da Diana. Não, quer dizer, a escola, nós, se achamos que isto é bom para os miúdos, se achamos que isto contribui para o sucesso deles, para o desenvolvimento deles, nós, como bons profissionais que somos, como educadores que somos, não podemos privar os miúdos destas aprendizagens. Não podemos. Temos que continuar o nosso trabalho. E os nossos colegas que ainda não estão convencidos, temos que os convencer. Ou pelo menos tentar convencer. Muito bem. Mais alguma questão? Desculpa lá, Fiat, só uma coisa e deixa-me só dar um abraço ao Jacques, que não vejo há tanto tempo. Grande Jacques, um abraço. É bom que todos tenhamos noção que se há pecha difícil de lidar quando se fala de educação no sistema de ensino português, é a avaliação dos alunos. Não é uma questão só portuguesa, mas em Portugal existe um grande, digamos assim, aquilo que é a diferença entre o que as evidências da investigação nos mostram e aquilo que são as práticas das escolas, tem uma grande diferença. E é uma área que deixa muito a desejar. Se vocês olharem para aquilo que serão os princípios e algumas das concretizações, nem sempre bem conseguidas, do Projeto Meia, leiam aquilo que são as orientações que estão explicitadas nos documentos de apoio ao Projeto Meia. E vejam a similaridade que existe entre aquilo que é trazido como objetivo da avaliação educacional para as escolas e aquilo que é expresso pela avaliação e educação física. Obviamente que a característica da nossa disciplina obriga a coisas diferentes. Nós não nos podemos esquecer de uma coisa. Um professor de português, quando quer dar feedback a um aluno, o aluno ou fala ou escreve para ele poder perceber o que é que o aluno está a entender. Nós, se dissermos a uma turma de 20 alunos, saltem a pé juntos, nós conseguimos dar feedback a uma série de alunos. A característica de desempenho na educação física tem diferenças das características das outras disciplinas. E isso implica, se queremos ter uma avaliação efetivamente formativa, que aquilo que são os preceitos de recolha de evidências da aprendizagem e da sua organização para efeitos classificativos tem que ser diferente de outras disciplinas. Mas o que não pode ser diferente são os princípios avaliativos em relação a outras disciplinas. E aquilo que é a prática das escolas mostra-nos que muitas das escolas, ao fazerem ponderações de 95% para os testes e 5% para as atitudes, estão longe daquilo que é a realidade avaliativa, porque apenas estão a dizer aos alunos que se podem portar 95% mal do tempo. É a única coisa que estão a dizer. E nós não conseguimos romper com este ciclo, nem com a formação que existe. E, portanto, Jacques, eu costumava dizer que era do Sporting e tinha sempre esperança. Agora já não tenho esperança, porque agora já estamos a ganhar à séria. E, portanto, mas acho que nós temos uma batalha contínua. E não temos uma batalha contínua como só professores de educação física. Temos como elementos do sistema de ensino em prol da valorização daquilo que são as aprendizagens dos alunos. E eu acredito piamente nisto. Eu pensava que ias dizer que já não eras do Sporting. Quando estavas a falar, eu pensava que ias dizer isso. Mas pronto, ainda bem. Temos aqui o António Pedro para uma última questão. António Pedro, força. Boa tarde a todos. Eu vou ser breve e vou pedir desculpa porque de alguma maneira sinto que vou reforçar algumas coisas que foram ditas, talvez dando aqui um enfoque ligeiramente distinto. E falou-se aqui de várias coisas, nomeadamente a dignificação da educação física. E eu gostaria de alinhar essa dignificação, seja lá o que ela for, pode ter diferentes interpretações para todos nós, mas a dignificação da educação física passa redondamente e inequivocamente pela dignificação dos profissionais.
Isso é preciso termos uma consciência muito clara do que se passa, porque de facto é na nossa ação cotidiana, na forma como desenvolvemos ideias, como pensamos os assuntos, como protelamos problemas, como os confrontamos e esclarecemos perante os nossos pares e a comunidade de forma tão clara e sustentada quanto possível, que nós vamos criando essa dignidade que, como percebem, ou pelo menos no meu entendimento, é comum para a profissão, mas também para a disciplina que ensinamos. E depois, talvez seja um bom momento para, neste âmbito, reforçar aqui a importância do associativismo, que já o Nuno há pouquinho também referiu, mas dizer que o associativismo pode ser, enfim, formalmente organizado, nomeadamente aqui, onde estamos, nesta iniciativa do CNAPEF, ou da CPEF, ou das APEF, enfim, qualquer iniciativa dessas permite abrir espaço para a discussão e acreditem que quando discutimos, uma, duas coisas acontece. Ou reforçamos o que sabemos, e eu considero que isso é ganhar, ou também acrescentamos ao que sabemos, o que não deixa de ser ganhar. Portanto, há sempre uma boa oportunidade para ganhar quando partilhamos ideias e sustentamos aqui pontos de vista. E depois acrescentar também que este associativismo pode também ele próprio ser constituído de forma, vamos dizer, formal, mas barra informal, em contexto até de sala na sala de professores, isso pode ser feito. Agora, não podemos cair no erro de discutir estas coisas de forma tão superficial que não nos leva a lado nenhum. E, portanto, muitas vezes é isso que se passa, e falou-se já aqui que as pessoas às vezes têm muitas dificuldades de se envolver nestas problemáticas. É preciso termos a opinião, porque, afinal de contas, ser professor também é dar exemplo. E acreditem ou não, de forma implícita e explícita, nós em cada momento em que estamos e agimos, seja falando, seja comportando-se de determinada maneira ou defendendo determinada perspectiva, nós estamos de facto a contribuir para que isso aconteça. Portanto, deixo aqui um apelo para que o que defenderem nas vossas escolas não perca de vista os grandes referenciais da educação portuguesa e europeia, porque acredito neles e, portanto, estou aqui a fazer essa apologia também, mas que o façam de uma forma sustentada, nomeadamente com uma terminologia e com uma clarividência na argumentação que tranquilamente, e este aspecto é muito importante, possa ser defendido nos diferentes órgãos, nomeadamente, e porque é particularmente importante, no Conselho Pedagógico de cada escola e nos nossos grupos disciplinares. Um abraço para todos. Muito obrigado, António. Estamos perto do final da nossa sessão. Vou passar novamente a palavra aos presidentes do CNAPEF e da SPEF. Começou o Nuno, portanto, agora começa o Avelino e termina o Nuno. Foi isso, certo? Certo. Então vai, Nuno. Eu queria agradecer a vossa presença por este momento de partilha e de reflexão, percebendo que naturalmente nós temos várias educação física em Portugal, é uma realidade que nós sabemos, mas, Luís, nós temos procurado sempre mostrar uma versão daquilo que é a nossa visão sobre a educação física em conjunto com a SPEF, com a APEF e a SPEF. Não quer dizer que mesmo internamente, entre nós, e tu dentro do teu grupo de educação física, como vês, tens opiniões diferentes, mas isso não quer dizer que elas não sejam válidas. Aliás, essa é uma riqueza da educação física. É a forma como tu podes chegar ao mesmo objetivo. A forma como podes adaptar cada realidade onde tu estás inserida a esse mesmo objetivo. E, ao fim e ao cabo, quando nós, e pegando no objetivo desta partilha, é exatamente que a gente entenda a educação física ou entenda as aprendizagens como uma parte essencial do currículo da educação física. E todo este processo de avaliação, de gestão flexível, contextualizado, adaptado ao currículo, deve ser feito exatamente na escola e adaptado à realidade das escolas. Aliás, porque as escolas são autónomas para assegurar este tipo de avaliação, este tipo de acesso ao currículo, que tem a ver com a estrutura onde estão inseridos. Por isso mesmo, nós achamos que este tipo de iniciativas de partilha são importantes e este tipo de iniciativas reforçam, ao fim e ao cabo, esta questão do valor do currículo da educação física e nós continuaremos a tentar publicamente, e cabe a cada um de vocês que está aqui também passar essa mensagem aos vossos grupos, às vossas escolas onde estão inseridas, no sentido de clarificar, discutir, porque é exatamente dessa discussão que se pode fazer luz e melhorarmos esta questão relacionada com a educação física na escola.
Obrigado a todos, pá, e passo a palavra então ao Nuno Ferro. Apenas para me despedir, acho que já foi muito dito, cerca de 250 pessoas aqui. É sempre importante, mas não suficiente. Aquilo que precisamos de conversar, desculpa lá, Rui Petrúcio, nós precisamos muito discutir coisas, precisamos mesmo muito discutir coisas. Eu tenho muita saudade, como ele, dos tempos em que nós discutíamos tudo isto aos interstícios, e acho que estas discussões têm que acontecer em vários sítios e de várias formas, e portanto é nessa perspectiva que nós estamos envolvidos. Coloquem-nos questões, façam-nos propostas, digam o que acham. Nós não estamos em lado nenhum que possamos estar distantes daquilo que é a realidade das escolas, e portanto abusem de nós, por favor. O resto, boa tarde e obrigado por terem estado. Obrigado, Nuno. Dou por encerrada então esta reunião. Obrigado a todos pela vossa presença, pela vossa participação. Até breve. Um grande abraço.